Até agora, a parte mais difícil de ser pedagoga é a gripe dos meninos. Todo dia tem aluno gripado e a gente, né, acaba contraindo também. A gente vai começar a apresentação sobre o artigo, né, Letramento Matemático, Uso Social do Conhecimento para a Leitura de Mundo, de Edith Rezende Vieira. Ele se encontra no livro Letramento Matemático, Desafios e Possibilidades após a pós-pandemia. Desculpa. Esse o grupo a gente já apresentou, né? Denile, Marielle e Thiago. Pode passar, por favor. Opa, todo mundo me ouvindo? Tem, Thiago. Ok. Eu ia começar aqui falando um pouquinho sobre a diferenciação entre a alfabetização matemática e o letramento matemático. A alfabetização matemática ela parte do pressuposto onde é o aprendizado básico, o aprendizado de reconhecimento de números, operações e símbolos. Não há aprofundamento, é o básico, ensinar a contar e calcular apenas. Já o letramento matemático, ele amplia essa visão de uma forma mais significativa, onde ela vai envolver a capacidade do aluno na questão dele utilizar esse conhecimento matemático para resolver práticas sociais, seja através de uma conta que ele necessite fazer em certo momento, que ele saiba identificar, ele saiba reconhecer a matemática no seu dia a dia. Também o texto ele debate o debate em crescimento na educação matemática, como atualmente no Brasil, na alfabetização brasileira, há muito mais a alfabetização matemática ao invés do letramento, que, como eu já falei, o intuito deles o conceito deles são coisas totalmente diferentes, mesmo fazendo parte do mesmo prerrogativo. E também a forma como os professores buscam novas metodologias, pois aulas expositivas já não atendem mais a demanda. Porque isso até é interessante para nós pedagogos, a forma que a gente irá apresentar o conteúdo para os alunos. Porque no momento que eu só exponho os alunos a matemática, não gera esse interesse. Como exemplo, tem que ser algo mais lúdico, algo mais interativo. A gente deve problematizar mais, buscar eles buscarem tentar fazer o pensamento crítico deles para alcançar ou ampliar essa identificação de matemática deles. Aí agora eu vou explicar um pouquinho mais do que como surgiu o conceito do letramento matemático. O letramento matemático ele tem origem de um termo em inglês, que é o literacy. Literacy, eu não sou péssimo em inglês. Isso inicialmente ele era relacionado à capacidade apenas de ler e escrever, é algo mais voltado para da escrita. Mas com o tempo ele passou também a significar também o uso social dessa prática e o conceito foi utilizado, foi migrando até chegar à matemática, onde surgiu o letramento matemático, que valorizou não apenas o saber formal, mas também a inclusão da matemática em práticas sociais. Como eu já falei, o conceito de matemática vai além de contar e calcular, envolve práticas significativas. E também o texto ele fala como devemos compreender a matemática como uma linguagem para agir e interagir no mundo, que permite interpretar o mundo por meio de dados, gráficos, tabelas e problemas cotidianos. E isso tudo deve se conectar também à realidade dos alunos. Não adianta apenas eu expor algo sem que não faça parte do cotidiano dos alunos, para se dizer. Passei agora para Thiago, antes de você passar, deixa eu fazer um comentário aqui. a vontade. Volta, por favor, no outros lá. Esses slides, né, que o Thiago acabou de apresentar, eles fazem parte da primeira sessão, né, a introdução do artigo, né, onde ela vem explanar sobre o conceito de letramento e letramento matemático.
como o Tiago já falou, vou apenas reforçar, né? Ela traz a visão de um letramento matemático onde ele seja entendido como um letramento que tenha significado, né, na vida dos alunos, que seja um letramento que vá além, né, como o Tiago colocou, da questão de apenas codificar, de apenas gravar fórmulas, métodos de realizar operações, mas algo que de fato seja o resultado, né, de ser letrado. Letramento matemático, ele deve ser entendido, né, como resultado de saber ler e escrever, que seria a capacidade, né, dos, dos alunos, como que eu posso, que palavras eu posso utilizar, meu Deus? É, que seria basicamente a capacidade dos alunos, né, de interpretar a realidade acerca da matemática, de reconhecer no meio social, no contexto social em que se vive, os processos matemáticos, né, em que se vive no dia a dia. Nessa primeira sessão, a autora foca bastante nisso, e na próxima sessão, a autora vem trazer sobre algumas experiências, né, para contextualizar com essa ideia de letramento matemático, ela vem trazer algumas experiências que ela fez com seus alunos, que a autora também é professora, né? Ela vem contar primeiro sobre a experiência que ela fez no primeiro ano, no terceiro ano, aliás, na qual ela se propôs, né, a investigar o nível de pensamento geométrico dos alunos e os seus conhecimentos prévios sobre figuras geométricas tridimensionais. Então, ela utiliza da contação de uma história e do uso de tecnologia digital e de materiais manipuláveis para construir, né, os recursos para o desenvolvimento dessas atividades. Ela interage com os alunos e a discussão, na discussão, né, depois ela fala sobre as características das figuras tridimensionais, né, que foram citadas a partir da história que ela conta, né, que foi o livro O Cilindro Feio. E no final ela vê, né, que, que os alunos, eles... Desculpa. No final, né, ela vê que os alunos, eles conseguem relacionar é, os sólidos, antes disso, ela traz para a sala os sólidos geométricos e eles conseguem comparar com os sólidos da historinha que ela contou, mas eles ainda não conseguem, né, reconhecer de fato as figuras geométricas. Esse é apenas um, né, de três experiências que ela traz para o seu artigo. Eu achei interessante citar um. Pode passar, Tiago. Marielle, boa noite. Você falou sobre os desafios? Aí foi? Falei sobre as experiências. Ok. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre os desafios, né? Que a gente destacou transformar a matemática escolar em algo conectado à realidade dos alunos e a necessidade, né, de formação continuada de professores. Quando a gente para observar os desafios, um dos primeiros obstáculos, né, é a visão tradicional da matemática como uma disciplina apenas de cálculos e fórmulas. Muitos alunos, eles acabam acreditando, né, que a matemática não tem relação, né, com suas vidas. Ou seja, foi basicamente que falou sobre a questão do cotidiano, né? Enxergá-lo como algo distante e desnecessário. Isso acaba gerando uma desmotivação e até mesmo medo da matéria, né? E outros desafios, né, que é muito importante dizer, está na dificuldade de aprendizagem, porque cada estudante ele tem seu ritmo, mas muitas vezes, né, a escola ela trabalha de forma padronizada, né, sem considerar as diferentes formas, né, de aprender
e isso pode fazer com que alguns alunos, né, fiquem, podemos dizer assim, para trás e não consigam, né, acompanhar os conteúdos. Além disso, né, existem as barreiras, né, emocionais que contam muito também, como a ansiedade, né, diante dos números, que aumenta também essa resistência, né, ao aprendizado. E é também a falta de metodologias, né, que aproximem, né, a matemática da realidade. Então, quando o ensino ele ao quadro e ao caderno, por exemplo, sem exemplos, né, concretos do cotidiano, esses alunos eles não conseguem, né, perceber o uso social da matemática e trabalhar, né, apenas com exercícios mecânicos acaba impedindo que eles desenvolvam, né, a capacidade, né, de interpretar, né, situações reais. E também como compreender, né, um gráfico em uma notícia ou calcular o consumo de energia em uma casa. E outro ponto também que merece atenção volta lá, Tiago, ainda estou falando sobre os desafios, por favor. Outro ponto que merece atenção é a formação dos professores, né? Porque muitos docentes ainda foram formados em uma visão tradicional, né, da disciplina, né, e enfrentam dificuldades para inovar em sala de aula. Isso reforça a ideia de que a matemática é apenas decorar regras em vez de utilizá-la como ferramenta de leitura no mundo. Então, para superar, né, esses desafios, existe uma mudança de postura na educação, que é necessário, né, adotar metodologias, né, que incentive o raciocínio, a investigação e a resolução de problemas. E fundamental também criar situações, né, de aprendizagem ligadas ao dia a dia, né, para que os alunos eles percebam sentido no que estão estudando, né? Além disso, o apoio emocional também, que é essencial para os estudantes, né, que para perder, né, esse medo da matemática e consigam, né, se aproximar dela de forma mais leve. Pode passar, Tiago, por favor. E aí vem os papéis sociais, né, que a gente destacou a educação matemática, que deve formar cidadãos críticos, a BNCC, que destaca o letramento matemático como direito de todos, exemplos de aplicações, né, interpretar contas de luz, água, impostos, ler e compreender pesquisas e gráficos e organização financeira pessoal. Então, quando a gente para analisar essa questão do papel social, a gente vê que a matemática mais do que mais do que uma disciplina escolar, né? Possui um papel social muito importante, porque quando falamos em educação matemática, não estamos nos referindo apenas a contas e fórmulas, né? Mas sim a formação, né, de cidadãos críticos que sejam capazes, né, de interpretar e agir diante de situações do cotidiano, né? E a BNCC, ela deixa claro, né, que o letramento matemático é um direito, né, de todos, ou seja, todos devem ter acesso a uma aprendizagem que realmente faça sentido, né, e possibilite compreender o mundo ao redor. E no dia a dia, né, usamos a matemática de diversas formas, né, muitas vezes sem até a gente perceber. Então, ao interpretar, por exemplo, uma conta de luz, ao calcular a quantidade de água consumida, ou entender, né, o valor dos impostos pagos, estamos exercendo esse letramento. Então, de certa forma, quando lemos pesquisa, analisamos gráficos ou assistimos a dados divulgados em jornais e redes sociais também, né? Então, precisamos da matemática praticamente para compreender e refletir, né, criticamente sobre as informações. E outro ponto essencial é a organização financeira pessoal também. Saber, né, planejar os gastos, economizar e tomar decisões conscientes, né, sobre o uso do dinheiro. Também exige o raciocínio matemático. Então, dessa forma, a matemática ela se torna uma ferramenta para a autonomia, né, ajudando cada pessoa a lidar melhor com sua vida prática. Então, com isso, né, a matemática ela é um instrumento de cidadania e de consciência crítica. Pode passar, Tiago, por favor. Diante disso, né, nós entendemos, né, que o letramento matemático, ele significa, né,
ele se trata, né, de um instrumento de cidadania, porque, como já foi citado, ele vai além de números e cálculos. Ele se torna útil para que o aluno ele use a matemática para compreender e agir no mundo. E quando aproximamos, né, a escola da vida cotidiana, atribuímos significado ao processo de ensino-aprendizagem, mostrando, né, que a matemática faz parte das situações que vivemos todos os dias, que não é algo, tipo, que muitas vezes a gente ouve, né, sala de aula, não é algo que a gente não tem utilidade. Eu mesmo já falei muito isso quando eu estudava matemática no ensino básico, né? Eu falava, mas para que eu aprender essas operações se isso eu nem vou usar para nada na minha vida, isso não vai fazer diferença? Mas, de fato, o estudo desse texto nos revela isso, que faz diferença sim. É, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, continue. Consegue me ouvir? Minha internet está ruim, além da minha voz. Então, né? Desculpem pelo Pode transtorno. continuar, tá ótimo, tá ótimo. Onde que eu estava, meu Jesus? Ah, sim. A gente consegue, né? Quando a gente une a matemática à vida cotidiana, a gente atribui o significado que vai mostrar que a matemática faz parte, né, das situações que vivemos todos os dias, né? Porém, a gente também deixa aqui, né, como ponto que deve ser lembrado, né, que existe o desafio contínuo, né? Que a gente sabe que não é fácil ensinar matemática e ainda mais ensinar matemática, né, à luz do conceito de letramento matemático. Não é fácil. Não é fácil. Exige que os professores eles inovem, né, as suas metodologias e busquem a cada dia conectar a matemática com o contexto social em que os alunos estão inseridos. A gente sabe que temos aí um desafio, mas também sabemos que não é impossível, que essa prática ela é possível e ao ler esse texto a gente reflete muito sobre isso, sobre os desafios, né, e também as possibilidades do ensino da matemática à luz do letramento matemático. Eu peço desculpa pelos transtornos de internet, pela minha voz, mas, enfim, é isso. Obrigada pela atenção.